Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. Deus é nosso Criador. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a tia Dai que vai dar aulinha para vocês. Nós vamos falar sobre Deus é o nosso Criador, que está lá em Gênesis 2:7, tá bom? Então, crianças, as aulinhas passadas nós falamos sobre alguns milagres de Jesus. E hoje a tia Dai vai falar sobre que Deus é o nosso Criador. Então, crianças, para lembrar vocês, Deus criou todas as coisas. Nós já conhecemos a história da criação, né? Que Deus criou o sol, a lua, os animais, as plantas, né? A água. Deus trouxe o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E Deus criou, né? O homem e a mulher. Então, nós vamos falar hoje de uma dessas criações de Deus, porque Deus criou todas as coisas, mas nós vamos falar de uma criação de Deus. E essa criação, crianças, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler junto com a tia Dai? Peguem a Bíblia e abram aí. Gênesis 2:7, que fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então vocês já devem estar sabendo de quem a gente está falando aqui nessa história, né, crianças? Nesse versículo bíblico está falando sobre a criação de Adão, a criação do homem, né? Deus criou o homem. Então, hoje nós vamos falar especificamente da criação, que foi no 6º dia que Deus criou o homem, né? As pessoas. E por que nós vamos falar hoje sobre a criação, falando específico, tia Dai, da criação das pessoas, do homem em si? Vamos descobrir? A pergunta que a tia Dai faz para vocês é: quem é você? Você consegue se identificar quem é você? Quando alguém pergunta para você: "Ai, mas quem é você?" Ou alguém pergunta assim: "Ai, quem é essa pessoa?" E aí a gente vai dar uma resposta quando alguém faz essa pergunta pra gente, não é mesmo? E quando alguém, crianças, faz essa pergunta para nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é explicar quem somos nós através das características físicas que temos, não é? Alguém pergunta: "Ai, quem é você?" Aí eu falo assim: "Ah, eu sou uma menina morena, tenho cabelo preto, né? Eu tenho os olhos também escuros, eu sou baixinha." E muitas vezes também a gente dá as características do quê? Das nossas qualidades, né? Muitas vezes a gente pode falar assim: "Ah, eu sou uma pessoa alegre", ou então falar: "Ah, eu sou muito sorridente." E as pessoas vêm trazendo essas informações para se identificar, não é verdade? Então, nós costumamos buscar referência nas nossas características físicas, né? E nas nossas qualidades para mostrar ao outro quem somos nós. E isso, crianças, eu quero trazer para vocês entenderem que tudo que somos, todas essas características, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, a sua altura,
o seu jeito, a maneira como você fala, como você ri. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Deus planejou como você seria. Então você é uma criação de Deus. Então, quando vocês pensarem em como vocês são, vocês logo têm que imaginar que foi Deus que criou vocês exatamente do jeito que você é. Então, muitas vezes a gente fica insatisfeito, né? Porque, eu tenho cabelo liso e gostaria de ter o cabelo cacheado. Ou eu tenho cabelo cacheado e gostaria que fosse liso. Vem essa insatisfação no nosso coração, não é verdade? Pelo cabelo, pela altura, né? Qualquer que seja, né? A vontade sua de mudar alguma coisa que Deus criou perfeitamente em você, você tem que lembrar que Deus te fez perfeito e que Deus te planejou do jeito que você é. Aqui no mundo, crianças, não há ninguém igual a você. Nem as crianças que nascem gêmeas, elas são totalmente iguais umas às outras. Então, vamos pôr na nossa mente, né, e no nosso coração esse pensamento de que Deus é quem nos criou. Ele pensou exatamente como seria cada um de nós, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Então, nós somos de Deus. Lá no 1 João 4,6 fala isso, que nós somos de Deus, porque fomos feitos pelo nosso Criador. Quem nos criou foi Deus. Então, logo, nós somos de Deus, certo? E aqui, crianças, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, vai lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo do 26 a 27, e vamos ler o versículo que está nos mostrando aqui. Vamos ler todos juntos? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse versículo, crianças, está falando da criação de Adão e Eva, né? Que foi o início da criação da humanidade. Então, Deus planejou Adão e planejou Eva, né? Então, é uma criação planejada por Deus. E vamos reforçar a parte do versículo que está em azul, que a tia Dai pôs, que fala assim, ó, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, está falando que Deus criou o homem e a mulher. Nós já conhecemos essa história, não é verdade? E Deus criou o quê? A sua imagem e semelhança. E vamos ver do que se trata, crianças, essa imagem e semelhança de Deus para nós, porque nós todos, crianças, somos criação de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então vamos ver? O homem e a mulher são os únicos que possuem a imagem de Deus. Então, de toda a criação de Deus, Deus criou todas as coisas, o universo, o céu, a lua, as plantas, os animais, não foi verdade? E nos criou. Mas da criação, Deus deu a capacidade para criar, para se relacionar, de conviver, né? Amar, pensar, refletir e tomar decisões. Deus deu essas capacidades somente para o homem e a mulher. Então, todo o resto da criação não tem essa capacidade. Deus só deu ao homem e à mulher, que essa capacidade é a semelhança que traz de Deus.
Então, Deus nos deu essa capacidade. Então, somos semelhantes a Deus pelas características, pelas capacidades que Deus nos deu de ser pessoas que pensam, né, que tomam decisões. Então, vamos prestar bem atenção nisso, porque é muito importante, porque Deus tem um plano para cada um de nós, né? Nós não somos criação de Deus solta no mundo. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Que nós possamos comunicarmos e ter comunhão com Deus. Isso é um propósito de Deus. A comunhão, quando a gente está na igreja junto, ali em comunhão, todo mundo louvando, adorando a Deus, isso faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Comunhão com Deus, para louvar e adorá-lo. E isso, crianças, não somente na igreja, mas em todo lugar que a gente tiver. No convívio em casa, no convívio na escola, no convívio onde a gente estiver. Combinado? Então, crianças, também a expressar o nosso amor e a glória de Deus. Então, a forma que nós temos para expressar o nosso amor e a glória de Deus. Deus quer que nós usemos os nossos relacionamentos, a forma que nós amamos, para nos relacionarmos com amor a Ele e as outras pessoas, né? Nós precisamos usar isso de benefício que Deus nos deu para glorificá-lo, né? Então, essas capacidades, tudo é para a glória de Deus, tá bom? Adorar e servir a Deus. Então, Deus nos capacitou com toda essa inteligência, com toda a sabedoria, tudo vindo dele, crianças, para que a gente pudesse adorá-lo, servir, glorificá-lo a todo o tempo. Combinado? Agora vocês vão perguntar, tia Dai, mas como é que eu uso toda essa capacidade que Deus me deu? Crianças, nós falamos aqui sobre o quê? Sobre que Deus deu a capacidade de criar. Então, esse criar é a sua criatividade. Como você vai ser criativo, né, para glorificar a Deus? Um exemplo que a tia Dai vai dar, a tia Dai, para poder dar aulinha para vocês, eu preciso ter um pouquinho de criatividade para não ficar uma aulinha tão xoxinha, uma aulinha desanimada. Então a tia Dai traz ilustrações, a tia Dai traz letrinhas coloridas, essas imagens. Para vocês, é uma forma da tia Dai ser criativa e para glorificar a Deus. Através disso eu estou glorificando a Deus, porque eu faço isso com amor, que eu faço isso com dedicação e para glorificar a Deus. Então, crianças, que sejamos criativos, que essa criatividade nossa, né, em tudo que fazemos, seja para glorificar a Deus. Influencie pessoas com os valores de Deus ao relacionar com elas, né? Quando a gente estiver ali com um amiguinho na escola, nós precisamos ser exemplo para influenciar aquela pessoa a agir com os valores de Deus, né? Quando a gente age com os valores de Deus, ai, tia Dai, quais são esses valores? Crianças, é o respeito que nós aprendemos na Bíblia e com os nossos pais, é o amor, né? Ser amoroso com as pessoas, que a palavra de Deus também nos ensina isso, amar o nosso próximo, a obediência, usar sempre a verdade com as pessoas. Então, temos que usar esses valores que Deus nos deu para ser exemplo para os outros, para influenciar as outras pessoas a agirem da mesma forma. Pense nos ensinamentos bíblicos, reflita em suas atitudes e busque o fruto do Espírito em seu dia a dia. Então, aqui, crianças, está falando do quê? Do nosso dia a dia. Como devemos agir no nosso dia a dia com essa capacidade que Deus nos deu de pensar e refletir, né? Usar o nosso pensamento para as coisas do alto, para as coisas de Deus, levar nossos pensamentos para aquilo que Deus deseja que nós façamos. E o que seria isso? Aprender, ler a Bíblia, entender o que a Bíblia está me ensinando, refletir sobre o que a Bíblia está me ensinando para me impor no meu dia a dia.
usando o fruto do Espírito, que é o quê? A bondade, a paz, o amor, o domínio próprio. São os frutos do Espírito que nós podemos usar no nosso dia a dia. Para quê? Para que a gente tenha Deus sempre presente no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, né? No nosso cotidiano. E Deus nos deu a capacidade também de decidir. Seguir os critérios da palavra, né? Da Bíblia, que é a vontade de Deus. Então, quando crianças, nós decidimos, tomamos a decisão de fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bondoso, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, essa decisão nós estamos usando da forma correta. Então, a nossa criatividade, a forma de nos relacionar, de pensar, de refletir e de decidir, Deus nos deu essa capacidade tudo para quê? Para que a gente influencie outras pessoas, para que a gente glorifique a Ele, não é verdade? E faça a vontade dEle, que sejamos todos obedientes. Então, crianças, concluindo, a gente aprendeu o quê? Que Deus é o nosso Criador. Deus, ele se preocupou com cada detalhe da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, né? Então, Deus planejou sua família, Deus planejou como você viveria, Deus planejou tudo sobre você. E Deus sabe tudo sobre você. Você já parou para pensar nisso? Quando você imagina que Deus sabe tudo sobre você, o que você pensa, o que você ainda vai fazer. Então, Deus tem controle sobre toda a criação, crianças. E nós somos criação perfeita do Senhor, tá bom? Deus nos criou e nos conhece. O Criador conhece a sua criação. Então, Deus nos conhece profundamente, intimamente, lá no nosso coração. Ninguém no mundo inteiro é igual a você. Deus, gente, quantas pessoas há no mundo, né? Milhões e milhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a outra. Deus criou você diferente do seu amiguinho. Deus pensou em você, em cada detalhe. Deus que escolheu que você tivesse o cabelo dessa forma. Deus que escolheu que seus olhos fossem dessa forma, que a sua altura fosse dessa forma. Então, Deus planejou. Deus nunca erra, crianças. Entendam isso. Deus nunca erra. Então, Deus criou você da forma que você é. E vamos, cada um de nós, ser gratos a Deus por ter nos feito exatamente como somos, né? Quando vinha na nossa mente algum pensamento de eu não gosto disso em mim, você para e pensa assim, nossa, mas Deus me criou, Ele pensou exatamente como eu seria. E eu não posso ficar me preocupando com uma coisinha e outra. Eu tenho que me voltar ao Senhor e ser grato a Ele, porque Ele me criou perfeito, né? Se preocupando com cada detalhe de mim. E a gente, criança, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa estrutura é perfeita. Deus fez a nossa respiração funcionar perfeitamente, o nosso coração bater perfeitamente. Então, tudo que envolve a nossa criação é extraordinariamente maravilhoso. Se você parar para pensar que você enxerga de longe, que você escuta, né? Que você pode falar, como Deus foi cuidadoso em tudo que Ele fez para nos criar, pensar, né? E em tudo que Ele fez. E aí a tia Dai vai ler o versículo que fala sobre isso, que é assim, ó. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. Olha que lindo esse versículo. Deus, Ele nos fez com tantos detalhes, crianças, de uma forma tão detalhada que é tão maravilhoso quando a gente pensa. Se você, crianças, vai lá na internet e pesquisa como o nosso corpo é formado, vocês vão ver as células, né?
como cada partezinha do nosso corpo, a corrente sanguínea, os nossos nervos, tudo, crianças, que Deus criou é maravilhoso em nós. Por isso que fala que é assombrosamente maravilhoso, porque é uma coisa assim que com tantos detalhes e cuidado que a gente fica maravilhado com isso, tá bom, crianças? E eu quero que vocês aprendam esse versículo, tudo bem? Então vamos ler novamente? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. E agora, crianças, agora que nós já aprendemos que Deus nos ama e Ele fez tudo isso por nós, vamos orar e agradecer a Deus pela sua bondade, pela seu poder, né, sobre nós, criação dele, planejados por ele. Vamos orar? Fechem os olhinhos. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, que se preocupa com cada um dos teus filhos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me criou. Quero te agradecer, Senhor, porque tu criaste cada um de nós, Senhor, diferente um do outro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz especial pela essa diferença que o Senhor faz por cada um de nós na nossa criação, porque cada um de nós somos únicos, porque o Senhor nos ama, nos protege, cuida de cada um a todo tempo. Senhor amado Deus, nos ajude a lembrar, Pai, todos os dias que o Senhor sabe tudo sobre mim, que eu nunca me esqueça, Pai, que o Senhor está atento e cuidando e zelando de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua criação, Senhor, toda a tua criação, e especialmente pelas nossas vidas, Pai, pela vida de cada criança. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, vamos passar para a nossa atividade. E a atividade que a tia Dai trouxe para vocês é fácil e muito legal de fazer. A tia Dai quer que vocês façam um autorretrato de vocês. Como assim, tia Dai? Como é que funciona isso? Vocês vão pegar um espelho e pode ser um autorretrato só do rosto, quanto do corpo inteiro. Vai ficar a critério de vocês. Vocês decidem como querem fazer, tudo bem? Então, vocês vão pegar um espelho e vão ficar olhando no espelho, pegar um papel e vai desenhando você mesmo. Você vai desenhar o seu rosto ou o seu corpo inteiro, todo o seu corpo. E eu quero que vocês façam o máximo de detalhes possíveis, né, de vocês. E eu quero que vocês... A tia Dai pôs aí a figurinha de um menino se olhando no espelho. E do lado eu pus uma moldura, que é onde vocês fariam a imagem de vocês, tá bom? Só que aí vocês podem usar um papel sulfite, tá, crianças? A tia Dai só pôs aí para vocês visualizar melhor. E depois que vocês fizerem a figura de vocês, o desenho de vocês, o autorretrato, eu quero que embaixo vocês escrevam o versículo que a gente leu. E quem quiser também compartilhar a leitura do versículo lá no grupo, pode compartilhar, tá, criança? Então, o versículo que vocês vão escrever embaixo do autorretrato é Salmo 139, 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Se você começar a observar cada detalhe do seu corpo, do seu rosto que Deus criou, você vai ficar maravilhada com isso, criança. Então, essa é a nossa aulinha de hoje, crianças. Postem a atividade lá no grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijo da tia Dai. Tchau, crianças.